Alô, som. Olha, pega 2 trabalhadores, um brasileiro. Um, dois, três, som. Bom, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para esse nosso fim de manhã, manhã de leitura, leitura dialogada, rente ao texto, desse texto aqui que a gente começou há algumas semanas, O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, que é de autoria do David Graeber e do David Wengrow. Eu optei aqui para a gente ler um capítulo, começar a leitura por um capítulo lá do meio do texto. Então, na semana passada, a gente terminou na página 289 e hoje a gente vai começar na página 389, eu acho, 390. Vamos catar lá, 390, ou estou errado, peraí que eu programo tudo no início, 390, pelo menos está certo a minha conta. 390, 386, a gente foi exatamente até essa página aqui, ó, tá? E então a gente vai começar a leitura de hoje pela página, por que ele está assim? 390, que tem por título Por que a agricultura não se desenvolveu mais cedo. O Wengrow e o Graeber, eles defendem a ideia de que aquilo que a gente chama de evolução da humanidade não se deu em nenhuma forma linearmente, tampouco se deu dominantemente naquele crescente fértil. Se deu em outros lugares do mundo, simultânea e antecipadamente, como se deu também entre pulos e saltos, entre percalços, retornos, regressos e avanços e assim por diante. Tá? Esse é o sentido da leitura. Mas bora para o capítulo de hoje. Desde que a nossa espécie existe, houve apenas 2 períodos com clima quente o suficiente para sustentar uma economia agrária durante o tempo necessário para que deixasse marcas nos registros arqueológicos. Notem, como diferente de outros autores que tentam compor uma grande síntese histórica da humanidade, o Wengrow e o Graeber, eles trabalham muito com dados científicos, muito com
muito atentos à literatura arqueológica, antropológica e histórica, claro, sobretudo. Então eles dizem o seguinte, olha, clima quente o suficiente, isso perdurando no tempo, isso são décadas, décadas de centenas de anos para que isso se estabeleça. O primeiro foi o período interglacial Emiano. Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, nem na escola. Por volta de 130 mil anos atrás. A humanidade desde quando? Olha, há um grande consenso entre a arqueologia, a antropologia física, que a humanidade deve se falar em 200 mil anos para cá. Mas há também uma tendência muito forte na arqueologia e na antropologia que para a humanidade tal qual conhecemos hoje, sapiens sapiens, 100 mil anos atrás. Aqui ele trabalha com 130 mil anos. Então notem que está dentro do escopo de alguns e fora do escopo de outros. Então as temperaturas globais se estabilizaram em níveis ligeiramente superiores aos atuais, permitindo a difusão das florestas boreais ao norte até o Alasca e a Finlândia. Notem como temperaturas globais se estabilizaram ligeiramente superior aos atuais, mais quente, permitindo a difusão de floresta boreal. Isso aqui é 10 mil anos, 15 mil anos, 20, 30 mil anos, entendeu? Esse é o período temporal que eles estão trabalhando. Hipopótamos se banhavam nos rios Tâmisa e Reno, mas o impacto sobre as populações humanas foi limitado pelo âmbito geográfico restrito em que viviam. O segundo período é o que estamos vivendo agora, quando começou cerca de 12, tá aqui o período histórico que eu estou falando, e vai se estender ainda por algum tempo, se é que o antropoceno não vai estragar essa festa. 12 mil anos atrás. Os seres humanos já haviam se espalhado por todos os continentes, sim, habitávamos o planeta todo, e se estabelecido nos mais diversos ambientes. Os geólogos chamam esse período de Holoceno. Holoceno é o período glacial, período que os geólogos estão chamando atual quadra histórica. Mas há também tendências menos ortodoxas que denominam esse nosso tempo de humanoceno, o antropo-humano-ceno, do grego holos, todo, kainos, novo, o novo todo. Muitos geocientistas consideram agora que o Holoceno já terminou. Aqui nós vamos falar exatamente do ponto que eu estou trazendo, ele vai trazer o conceito logo abaixo de Antropoceno. Ao menos desde os últimos 2 séculos, desde a Revolução Industrial, estamos entrando numa nova era geológica, o Antropoceno. Aqui está ele, conceituadinho para a gente aqui, em que pela primeira vez, por isso que eu queria começar por esse capítulo, eu acho que ele é extremamente interessante para a gente entender a atual quadra histórica em que vivemos. Em que pela primeira vez, as leituras anteriores estão todas na playlist antropologia, trabalho de campo, etnografia, essas coisas, tá? Vocês vão achar todas as leituras anteriores nessa playlist, porque tem a ver com uma visão antropológica dessa leitura. Um deles é antropólogo. E por que é antropoceno? Porque pela primeira vez as atividades humanas são os principais fatores de mudança do clima global. Estamos alterando de fato o clima global. Ainda há muita discussão entre os cientistas sobre o momento exato em que teve início o antropoceno. A maioria dos especialistas aponta para a Revolução Industrial, mas há quem situe antes a sua origem, remontando ao final do século XVI, início do século seguinte, a abertura, a chegada dos europeus à América. Nesse período, houve uma queda global na temperatura atmosférica, parte da chamada Pequena Era Glacial, que não se explica por forças naturais. Muito provavelmente, a expansão europeia nas Américas teve um papel nisso. Tá vendo como eles são? Eles não são peremptórios em nada, eles não definem nada, não ficam lacrando no texto. É um texto científico, sem grandes espantos, mas impressionante nas elaborações. Com talvez 90% da população indígena
aniquilada em consequência da conquista e das doenças infecciosas. Olha o tamanho do impacto disso. O Todorov, no Nós e os Outros, chega a falar em 80 milhões de almas tenham sido extintas nas Américas em 4 séculos. Numa conta rápida, são 20 milhões de almas a cada 100 anos, assassinados pela cruz e pela espada. Da conquista de doenças infecciosas, as florestas retomaram regiões nas quais o cultivo em terraços e a irrigação vinham sendo praticados por séculos. Na Mesoamérica, na Amazônia e nos Andes, cerca de 500 milhões de hectares de terra cultivada podem ter voltado a ser áreas naturais, porque as pessoas que estavam lá cultivando, incas, maias, astecas, Mesoamérica, tenham sido extintos, e aí a floresta voltou a ocupar um lugar que os humanos já tinham ocupado e feito plantios. A absorção de carbono pela vegetação aumentou em escala suficiente para mudar o sistema planetário e desencadear um período de resfriamento global impelido por seres humanos. Portanto, meus caros, como é que é? O que aumentou ali? A absorção de carbono pela vegetação. Notem, já tenha tido uma pequena era glacial pela retomada, pelo extermínio, pelo genocídio ameríndio. Então, o antropoceno, de fato, é século XVI. Seja quando for o seu início, o antropoceno é o que fizemos com o legado da época do Holoceno. Isso aí. Que, de certo modo, foi uma página em branco para a humanidade. E, em seu princípio, muita coisa era de fato nova. Mas, com o recuo das geleiras, a flora e a fauna, antes confinadas a pequenas áreas de refúgio, se dispersaram por novos horizontes. E, através delas, seguiram as pessoas, que acabaram favorecendo algumas espécies por meio de queimadas e desmatamentos. O efeito do aquecimento global nos litorais foi mais complexo, pois trechos da plataforma continental sob as geleiras retomaram a superfície, ao passo que outros permaneceram sob o nível do mar, devido ao derretimento das geleiras, coisa que a gente está acontecendo agora, acompanhando agora, de novo. Para muitos historiadores, o início do Holoceno é importante por ter criado as condições para o surgimento da agricultura. Porém, em muitas partes do mundo, como vimos, esse período foi também uma era de ouro para os forrageadores. E não podemos esquecer que esse paraíso foi o ambiente no qual se instalaram os primeiros cultivadores. Eu definitivamente voltei, eu estou na 390, peraí, 390. Eu quero procurar essa página. 390, que isso, mano? Aqui, ó, 390. Aqui, forrageadores. Eu quero procurar essa palavra. Forrageadores, significado. Venham comigo. Forrageadores são animais, pessoas ou insetos que saem em busca de alimentos, recursos ou provisões, nômades, portanto, sendo uma atividade essencial para a sobrevivência. O forrageamento envolve localizar, selecionar e consumir alimentos na natureza, ocupando grande parte do tempo diário de muitos animais. O tempo também pode se referir a soldados que buscam forragem, não. Forrageadores é aqueles que ainda não plantam e cultivam, eles precisam sair em busca. Interessante. Eu não sabia, eu não dominava essa palavra. Foi aqui nesse texto que eu li a primeira vez essa palavra. Então, a Era de Ouro para os forrageiros, que não podemos esquecer que esse paraíso foi o ambiente no qual se instalaram os primeiros cultivadores. Notem, aí eles começaram a cultivar e não precisavam sair em busca. A expansão mais vigorosa das populações forrageadores ocorreu em áreas costeiras, recém-expostas pelo recuo das geleiras e providas de abundantes recursos silvestres, peixes e aves marinhas, baleias e golfinhos, focas e lontras, caranguejos, camarões, ostras e moluscos de todos os tipos. O mar sempre foi
um lugar, né, para oferecer alimento ali na costa, né? Rios e lagoas de água doce, alimentados por geleiras de altitude, agora fervilhantes de lúcios e outros peixes, atraíam as aves migratórias. Em estuários, deltas e margens de lagos, temporadas anuais de pesca e coleta ocorriam com regularidade cada vez maior, as populações inteiras vindo para essas áreas e encostas, conduzindo a padrões sustentados de agrupamentos humanos bem diversos dos existentes na era glacial. Quando longas migrações sazonais de mutantes e outros animais de caça de grande porte organizavam boa parte da vida social. Não, aqui eles vinham sobreviver ali da costa. Peraí que eu preciso ver uma... Aqui, ó. A savana e a floresta tomaram o lugar da estepe e da tundra. Aí o cara tem que dominar essas espécies de vegetação e clima, que eu não domino isso, tá? A savana e a floresta, savana eu sei que é da África, que eu sei que se localiza lá, né, se identifica lá. Floresta tem por aqui. Tomaram o lugar da estepe e da tundra em grande parte desse mundo pós-glaciação. Tal como em épocas anteriores, os forrageadores recorriam a técnicas de manejo da terra a fim de estimular o crescimento de espécies desejadas, como árvores com frutos e nozes. E a velha técnica, não é? Do comer, defecar, perceber, percebe que o bicho faz o cocô ali, ali nasce, começa a identificar uma relação entre a semente e a brotação. Imagina que bonito isso, que lúdico deve ser isso. Árvores, nozes, tá. Por volta de 8.000 a.C., seus esforços haviam contribuído para a extinção de cerca de 2/3 da megafauna. Megafauna, pouco adaptada aos hábitos mais quentes e limitados do Holoceno. As áreas florestadas em expansão proporcionavam uma superabundância de alimentos nutritivos e não perecíveis, nozes, frutas silvestres, folhas e fungos, processados com um novo conjunto de ferramentas compósitas, microlíticas. Quando as matas substituíram as estepes, as técnicas de caça também mudaram. Matas substituindo estepes. Da coordenação sazonal de abates em massa para estratégias mais oportunistas e versáteis, voltadas para mamíferos de menor porte e com territórios mais restritos, entre eles alces, cervos, javalis e bois selvagens. Em retrospecto, é fácil esquecer que os agricultores chegaram a esse mundo novo em condições de inferioridade cultural. Aí o argumento do Bjark-Ring, que o ser humano é o mais suscetível dos animais. Suas primeiras expansões nada tinham a ver com as missões civilizatrices dos impérios agrários modernos. Quase sempre, como veremos, ocupavam as lacunas territoriais abandonadas pelos forrageadores. Espaços geográficos muito remotos ou inacessíveis, ou simplesmente pouco interessantes para atrair a atenção continuada de caçadores, de pescadores e de coletores. Mesmo nesses locais, as economias periféricas do Holoceno nem sempre tinham êxito. Um exemplo bastante expressivo é o princípio do Neolítico na Europa Central, onde a agricultura sofreu um de seus primeiros e mais estrondosos fracassos, a agricultura. Para entender melhor os motivos, convém examinarmos outros casos de expansão mais bem-sucedida das primeiras populações de agricultores na África, na Oceania e nas planícies tropicais da América do Sul. Deixa eu conferir o som aqui, só um pouquinho. Na África, na Oceania. Em termos históricos, não há vínculo direto entre esses casos. Em conjunto, porém, eles mostram em que medida o destino das principais sociedades agrícolas muitas vezes dependia menos do imperialismo ecológico do que daquilo que se podia chamar, adaptando uma frase de Murray Bookchin, o pioneiro da ecologia social, de ecologia da liberdade. Olha, todo um novo universo conceitual vai se abrindo aqui. Com esse termo, estamos nos referindo a algo bem específico. Se os camponeses são pessoas
implicadas existencialmente no cultivo da terra, então a ecologia da liberdade, o cultivo lúdico, em suma, é a condição oposta. A ecologia da liberdade descreve a propensão das sociedades humanas a adotar e abandonar livremente a agricultura. Quer dizer que não é inexorável o caminho da agricultura. Você não está talhado pelo destino a virar um agricultor, como muitos apresentam os Hararis da vida. A realizar cultivos sem se tornarem cultivadores em tempo integral, a cultivar a terra e criar animais sem sujeitar demais a própria existência aos rigores logísticos da agricultura, e a preservar uma gama de fontes de nutrição ampla, o suficiente para evitar que o cultivo da terra se torne questão de vida ou morte. É exatamente esse tipo de flexibilidade ecológica que tende a ficar fora das narrativas convencionais da história mundial. Está aqui, ó. Aqui está o ponto central de por que a gente tem que evitar essas grandes narrativas. Um escritor gaúcho aqui que fez isso também, o Davi Coimbra, o mais conhecido de todos mundialmente é o Harari, que fez isso aqui. E eles, os autores aqui, esse texto aqui de 2020, 2021, estão dizendo, ó, esse é o problema deles, ó. É exatamente esse tipo de flexibilidade ecológica, né? Nem tudo é inexorável, não é uma seta que deliberadamente caminha para um destino, que tende a ficar fora das narrativas convencionais da história mundial. Eles não fazem aqui uma narrativa convencional da história mundial, que apresentam o plantio de um único cereal como ponto sem retorno, inexorável. Na verdade, esse aproveitamento intermitente do cultivo vai, volta, né? Sempre é um ponto de retorno, sempre é um recuo, um aumento, um incremento, um recrudescimento. Na verdade, esse aproveitamento intermitente, ou sua permanência em um certo limiar, é algo que nossa espécie realizou com êxito na maior parte de seu passado. Os arranjos ecológicos fluidos, olha que bonito essa expressão, ó. Arranjos ecológicos fluidos. Mesclando o plantio de hortas, o cultivo de vazante às margens de lagos e nascentes, o manejo paisagístico em pequena escala, por meio de queimadas, podas, terraceamento, e o encurralamento ou a criação de animais em estados semisselvagens, associados a uma série de atividades de caça, pesca e coleta, foram no passado típicos das sociedades humanas em diversas partes do mundo. Não é monolítica a história. Não, nenhuma dúvida disso. Muitas vezes, essas atividades foram mantidas durante milhares de anos, e não raro, sustentavam populações consideráveis. Como veremos, talvez tenham sido também cruciais para a sobrevivência dos primeiros grupos humanos a domesticar plantas e animais. A biodiversidade e não o biopoder, muito bom, cara. Biopoder aqui remete à noção Foucaultiana de poder. Foi a chave inicial para o aumento da produção de alimentos no Neolítico. E aí ele começa um novo itemzinho. Um alerta, ó, para quem está chegando do chimarrão, muito obrigado, deixa um like. Para quem está indo para o chimarrão, muito obrigado, deixa um like. Bora para a leitura. Um alerta vindo do Neolítico. O destino horrível e surpreendente dos primeiros agricultores na Europa Central. Kilian Staten, Tallien, Scheletz e Herxheim. Caramba, hein? Ainda bem que está na tela. São todos nomes de sítios do início do Neolítico nas planícies de Loess, na Áustria e da Alemanha. Coletivamente, contam uma história pouco conhecida dos primórdios da agricultura. Olha só. Não está no livrinho de história isso aqui. Nesses locais, a partir de cerca de 5.500 anos, ó, aqui está o crescente fértil bombando, 6.000 anos, hein? Babilônia e tal. Surgiram aldeias com um perfil cultural semelhante, conhecido como a tradição da cerâmica linear. Foram algumas das primeiras aldeias de cultivadores da Europa Central.
No entanto, ao contrário da maioria dos outros assentamentos iniciais de agricultores, todas acabaram por desaparecer em meio a turbulências assinaladas pela abertura e pelo preenchimento de grandes sepulturas coletivas. Os conteúdos dessas sepulturas apontavam para o aniquilamento ou a tentativa de aniquilamento de toda uma comunidade. Entraram em luta corporal, trincheiras escavadas grosseiramente ou valas reutilizadas, contendo misturas caóticas de restos mortais, incluindo adultos e crianças de ambos os sexos, descartados como montes de refúgio. Os ossos exibem marcas reveladoras de tortura, mutilações e mortes violentas, rompimento de membros, escalpamentos, esquartejamentos para canibalismo. Caraca. Luta renhida da humanidade, hein, cara? Em Kilianstaten e Asparn, não foram encontrados restos de mulheres jovens, indicando que podem ter sido levadas como cativas. Que barbaridade. Desde sempre, né, cara? A economia, e aí escrava de todo tipo, inclusive procriativa, sexual e tal. A economia agrária neolítica chegara à Europa Central levada por migrantes vindos do Sudeste, com consequências que se revelariam catastróficas para alguns deles, cujos ancestrais haviam se mudado para lá. Os mais antigos assentamentos desses recém-chegados, as planícies da Europa Central, sugerem uma sociedade relativamente livre, com poucos indicadores de hierarquização, tanto no interior das comunidades como entre elas. As unidades familiares básicas, moradias comunitárias de madeira, tinham todas aproximadamente um mesmo tamanho. Bem comunal o estilo de vida, notem. Por volta de 5.000 a.C., contudo, começaram a surgir disparidades entre as habitações. 5.000. E também nos tipos de objetos depositados nas sepulturas. Os assentamentos passaram a ser rodeados de valas largas, nas quais foram encontradas evidências de conflitos armados sob forma de flechas, cabeças de machados e restos mortais. Em certos casos, quando os locais foram invadidos, essas mesmas valas foram transformadas em sepulturas coletivas para os moradores que deveriam proteger. Caraca! Tamanha é a quantidade a qualidade e a quantidade de material acuradamente datado que os pesquisadores conseguiram elaborar modelos das tendências demográficas que acompanharam essas mudanças. É muito dedutivo isso aqui, mas extremamente bem orientado do ponto de vista metodológico. E suas reconstituições revelaram algo surpreendente. A chegada da agricultura à Europa Central estava associada a um surto demográfico incipiente e bastante significativo, exatamente o que se esperaria. Porém, o que se sentiu não foi um padrão de crescimento contínuo da população. Em vez disso, houve uma queda desastrosa, uma explosão e depois uma queda demográfica entre 5.000 e 4.500 antes da era cristã, quase configurando um colapso regional. Notem que são 500 anos aí de história. Ou seja, esses grupos no início do Neolítico chegaram à região, ali se estabeleceram e em seguida em muitas áreas, mas não em todas, cabe ressaltar, a população foi diminuindo até desaparecer. Ao passo que em outro, engraçado que aqui ele não está colocando o nome desses humanos, mas eu acho que aqui a gente está falando, eu acho, tá? Por favor, eu acho que aqui esses humanos aqui são os neandertais, eu acho, tá? Eles não falam, é engraçado isso. Deve ser porque não tem precisão metodológica para afirmar, tá? E aí a gente vai localizando os achismos até abandoná-los, tá? Houve crescimento demográfico impulsionado por casamento. Então, ali estabeleci em seguida muitas áreas, mas não em todas, claro, ao passo que em outros pontos houve crescimento demográfico impulsionado por casamentos, com populações forrageadoras mais bem estabelecidas.
Ainda é forrageador, mas já está estabelecido, sedentarizado e assim por diante. Somente depois de um hiato de cerca de 1 milênio, 1000 anos, hiato histórico isso aqui, uma vírgula, e o cultivo intensivo de cereais voltou a deslanchar na Europa Central e Setentrional. As narrativas mais antigas da pré-história tendiam a simplesmente supor que os colonos neolíticos se impusessem sobre as populações. Como é que é? Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui está a resposta ao que eu acabei de falar. As narrativas mais antigas da pré-história tendiam a simplesmente supor que os colonos neolíticos, aqui tá as pessoas, né? Ele não chama de neandertais, isso aqui é uma noção mais estanque de interpretação, eu acho, e arbitrária, claro. Eram colonos e estavam no Neolítico, então é o objetivo. Se impuseram sobre as populações forrageadoras nativas em termos demográficos e sociais, que tornaram o lugar delas ou as converteram em um modo de vida superior por meio de comércio e casamentos. O padrão de crescimento e queda nos primórdios da agricultura, hoje documentado na Europa temperada, contradiz esse quadro e levanta questões mais abrangentes sobre a viabilidade das economias neolíticas no mundo de forrageadores. Economias neolíticas, tá vendo? No plural, ó, economias neolíticas. Para responder a essas questões, precisamos saber um pouco mais sobre as próprias populações forrageadoras e como desenvolveram tradições que datavam do Pleistoceno. Olha essa palavra, eu nunca tinha ouvido isso aqui, hein, cara? Pleistoceno, após a Era Glacial e no começo do Holoceno. Grande parte do que conhecemos a respeito das populações forrageadoras do período pós-glacial, mesolítico, se baseia em achados arqueológicos ao longo dos litorais do Atlântico e do Báltico. Atlântico Norte aqui, tá? Ele não tem nada definitivo, sabe que uma grande história mundial vai precisar fazer enquadrar num livrinho desse tamanho. Isso aqui é um livro de 900 páginas, tá? Não são lacradores, não são sintetistas, não são resumidores. Não. Muita coisa desapareceu sob o mar. O que saber? Bom, o ser humano sabe bem mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. Isso qualquer geólogo pode te descrever. Então, sobre esses caçadores, o que sabemos sobre esses caçadores-coletores do Holoceno deriva sobretudo de seus costumes funerários. Desde o norte da Rússia, passando pela Escandinávia, até a costa da Bretanha. Essas práticas são, claro, para nós não é tão clara essa geografia, mas tudo bem. Desde o norte da Rússia, passando até a costa da Bretanha. Essas práticas são esclarecidas por achados em cemitérios pré-históricos. As sepulturas eram muitas vezes ricamente decoradas. Nas regiões bálticas e ibéricas também incluíam copiosas quantidades de âmbar. Âmbar é aquela resina vegetal que bota para conservar. Conservadas no âmbar, fica como um vidro por fora. É como que conservado numa bola de vidro. As ossadas revelam que os mortos foram enterrados em posturas surpreendentes, sentados ou inclinados e até de ponta cabeça, indicando códigos hierárquicos complexos, inescrutáveis, não sei nem dizer essa palavra, quer dizer, coisa que a gente não pode tanger, a gente não vai conhecer nunca isso aqui, em grande parte indecifráveis, era melhor ter dito indecifrável. Nas margens da Eurásia setentrional, turfeiras e sítios alagados preservam resquícios de uma tradição de entalhe de madeira que produziu ornamentos em esquis, trenós, canoas e em monumentos semelhantes aos mastros totêmicos da costa noroeste do Pacífico, na América do Norte. Cajados encimados por efígies de alces e renas, lembrando as figuras da arte em pedra do Pleistoceno, foram encontrados em áreas imensas.
um simbolismo estável da autoridade, cruzando os limites dos grupos forrajadores locais. Como era o interior profundo da Europa, essa região onde se instala, como era? Uma pergunta. Essa região onde se instalaram os agricultores a partir da perspectiva dessas populações mesolíticas lá estabelecidas, como era o interior profundo dessa Europa? Muito provavelmente parecia um beco sem saída ecológico. Olha que baita metáfora. Sem as vantagens óbvias dos ambientes costeiros. Talvez tenha sido exatamente isso que permitiu aos colonos da cerâmica linear, colonos, é assim que eles usam. Não sei como é que será isso aqui no inglês, esse livro foi escrito originalmente em inglês norte-americano. Se dispuseram livremente ao oeste e ao norte das planícies de Loess. Eles estavam se mudando para regiões com pouca ou nenhuma ocupação anterior. Não temos como saber se isso era uma política deliberada, visando evitar o contato com os forrajadores locais. Porém, é certo que essa tendência começou a se romper à medida que os novos grupos de cultivadores se aproximaram das áreas litorâneas mais povoadas. O que isso significou na prática é muitas vezes ambíguo. Por exemplo, restos mortais de forrajadores litorâneos, achados em sítios mesolíticos na Bretanha, mostram níveis anormais de proteína de origem terrestre na dieta de mulheres jovens, contrastando com a preponderância de alimentos marinhos entre o restante da população. Veja só. Níveis anormais de proteína de origem terrestre, né, de mulheres. Comiam coisas diferentes. Ou seja, é possível que mulheres oriundas do interior e que até então estavam se alimentando sobretudo de carne e não de pescados, estavam sendo incorporadas aos grupos litorâneos. E o que isso nos diz? Pode ser uma indicação de que as mulheres haviam sido capturadas em incursões que plausivelmente incluíam ataques dos forrajadores a comunidades de cultivo. Tá vendo? Os caras moravam no litoral, iam para dentro, raptar a mulher. Cara, as mulheres desde a pré-história, cara, não tem um período da história que as mulheres consigam ter sossego, mano. Não há como escapar aqui da especulação, claro. Nada sabemos se as mulheres se mudaram à força ou por ordem dos homens, ou de outras mulheres. Pode ser menos plausível, claro. Embora incursões e conflitos armados fossem claramente parte do que ocorria, seria simplista atribuir o fracasso inicial do cultivo neolítico na Europa somente a tais fatores. Sim. Explicações mais abrangentes serão consideradas oportunamente. Antes, contudo, afastemo-nos da Europa e examinemos alguns casos bem-sucedidos nos primórdios da agricultura. Primeiro na África, depois na Oceania e, por último, o caso um tanto diverso, mas instrutivo da Amazônia. Que legal, hein, cara? Amazônia. Aí aparecemos nós, ó. Nós. 2 locais, eu acho, a gente tinha ponderado que um capítulo dava para vencer em 2 ou 3 leituras. Vamos, acho que caminhar para 3, então vamos mais um pouquinho, estamos aí com 30 e poucos minutos, perto de 40 minutos de leitura. Quem vem vindo do chimarrão deixa um like, quem está indo para o chimarrão deixa um like. Dos 2 locais muito diversos onde se firmou o cultivo neolítico. A transformação do Vale do Nilo, de 5 a 4 mil antes de Cristo, e ali é tudo que a gente conhece, ali, Mesopotâmia, Babilônia, aquele bagulho todo que a gente estuda um monte na escola. E a colonização das ilhas da Oceania, e aí é bem mais perto. Na mesma época em que os assentamentos da cultura da cerâmica linear se estabeleceram na Europa Central, a economia agrícola do Neolítico fez sua primeira aparição na África. Olha aí, ó.
A versão africana tinha a mesma origem da europeia, ou seja, vinha do sudoeste da Ásia. Sim. E baseava-se nos mesmos cereais, trigo Emmer, não sei o que é isso, e trigo Einkorn. Meu Deus do céu, não é trigo, né, cara? Pra gente, trigo é trigo, pros caras tem tipos. E animais, aí ovinos, caprinos e bovinos domesticados, talvez com um acréscimo de auroques africanos. Mano do céu, o que é um... Ai, ele volta quando eu saio da página. 300 e... 400, página 400 eu acho que eu tô, né? Ele saiu, desculpem-me, desculpe, que diz a vírgula lá do Medo e Delírio em Brasília. Eu preciso saber o que é um auroque, mano. Peraí. Auroque, vamos botar aqui. Auroque. Ah, é um boi, um boizão. É um boizão, ó. É um boizão chifrudão. Por que a BBC em 2025 disse: por que Portugal está soltando bovinos e cavalos na natureza? Mas, credo. O auroque, também conhecido como urus ou auroque, é uma espécie de bovino selvagem extinto que habitou a Europa, Ásia e norte da África. É considerado o ancestral do gado doméstico. O auroque tornou-se extinto em 1627, quando os últimos indivíduos da espécie morreram na Polônia. Tá extinto, ó. Caraca, mano. É o ancestral do boi selvagem. Devia ter uma carne dura. Então, aurochs. A recepção africana desse pacote neolítico, porém, não poderia ter sido mais diferente. A África, né, cara? A África é um continente gigantesco, em cada lugar foi de um jeito, provavelmente. É quase como se os primeiros lavradores africanos o tivessem aberto, descartado parte do seu conteúdo e o reembalado de maneiras tão extraordinariamente distintas que facilmente podem ser confundidas com inovações locais. E eram mesmo, em muitos aspectos. A região em que isso ocorreu, fora até então quase toda ignorada pelos forrajadores, mas logo se tornaria um eixo importante de mudanças demográficas e políticas. O Vale do Nilo, no Egito e no Sudão. Em 3000 a.C., a integração política de seus trechos inferiores com o delta do Nilo resultaria no primeiro reino territorial do Antigo Egito, sim, voltado para o Mediterrâneo. No entanto, as raízes culturais dessa e de outras civilizações nilóticas do Nilo posteriores remontavam a transformações anteriores associadas à adoção do cultivo entre 5.000 e 4.000 a.C., cujo centro de gravidade estava na África. Esses primeiros lavradores africanos reinventaram o Neolítico à imagem deles. O cultivo de cereais foi relegado a um papel secundário, só recuperando seu status séculos mais tarde. E a ideia de que a identidade social de alguém era representada pelo lar familiar, em grande parte abandonada. Em vez disso, surgiu um neolítico bem diferente, maleável, vibrante e marcado pela improvisação. O neolítico, ele... Deixa eu ver o som. Ele é visto muitas vezes como a era retrógrada, quando a gente quer dizer que uma coisa é muito antiga, muito ultrapassada. Há um meme sobre neolítico. E não, né, cara? Simplesmente não. Maleável, vibrante, improvisação e inovações. A política dependia, sobretudo, da criação de animais em rebanhos, associada a temperaturas anuais de pesca, temporadas anuais de pesca, caça e coleta na planície aluvial do Nilo, onde alaga e depois baixa, fica fértil ali. E nos oásis e córregos sazonais, wadis, que hoje estão nos desertos próximos, mas que então ainda recebiam chuvas anuais. Os pastores de rebanhos entravam e saíam periodicamente desse Saara Verde. Olha a denominação que ele usa aqui, ó, Saara Verde. Tanto a oeste como a leste, rumo à costa do Mar Vermelho, e desenvolveram complexos sistemas de ostentação corporal.
Novas formas de ornamentação pessoal empregavam pigmentos e minerais, prospectados nos desertos adjacentes, e uma deslumbrante variedade de contas, pentes, braceletes e outros adornos de marfim e osso, todos profusamente escavados em cemitérios neolíticos ao longo de todo o Vale do Nilo, desde o Sudão Central até o Médio Egito. O que sobrevive hoje desses impressionantes artefatos pode ser visto em museus pelo mundo todo, portanto roubados, tá? Lá desse lugar. E nos faz lembrar que antes de existirem os faraós, quase todos podiam ter a experiência de serem sepultados como reis, rainhas, príncipes ou princesas. Outra grande expansão neolítica ocorreu nas ilhas da Oceania e originou-se na outra extremidade da Ásia, nas culturas de cultivo de arroz e painço de Taiwan e das Filipinas. Suas raízes ainda mais profundas remontam à China. Por volta de 1600 a.C., ocorreu uma extraordinária dispersão de grupos de cultivadores a partir desses dois locais, e que só terminaria mais de 8.000 quilômetros a leste, na Polinésia. Sim, tem uma dobra aqui no texto, e é quando eles vão ocupar a Oceania, as ilhazinhas, a Moana de Motunui. Conhecido como Horizonte Lapita. Eu nunca tinha ouvido falar nisso aqui, sabe? O nome do sítio da Nova Caledônia, onde sua cerâmica ornamentada foi identificada pela primeira vez. Essa expansão precoce que exigiu a criação das primeiras canoas. Lembra quando a Moana entra na caverna e descobre que ela é descendente de grandes navegadores? Com que exigiu a criação das primeiras canoas com estabilizadores para enfrentar o mar aberto. Não era navegar no Mediterrâneo, não, sabe? Um ventinho fraquinho e marzinho calmo. Não, bicho, a Oceania era punk, mano. Costuma ser associada à difusão de línguas austronésias. O arroz e o painço, pouco adequados aos climas tropicais, foram descartados na etapa inicial da dispersão, substituídos à medida que o horizonte lapita avançava, por uma rica mescla de tubérculos e frutos encontrados pelo caminho, além de uma quantidade crescente de animais domesticados, porcos, acompanhados de cães e galinhas, e os ratos também pegaram carona nesse deslocamento. Sempre, né, cara? Nas carroças, nos depósitos, nas caixas, né? Que nojo. Essas espécies viajaram com os colonos do horizonte lapita até as ilhas anteriormente desabitadas. Aqui eu sempre desprezo as figuras e imagens dos textos, mas eu sinto falta aqui que ele me mostrasse assim em grandes linhas, sabe? Para onde é que isso aqui está indo? Entre elas Fiji, Tonga, Samoa, onde depois o Malinowski, o Moe, os antropólogos foram fazer pesquisas de campo. Onde lançaram raízes, literalmente também no caso da taioba e de outros tubérculos. Assim como os agricultores associados à tradição da cerâmica linear na Europa Central, os grupos do horizonte lapita parecem ter evitado os núcleos de população já estabelecidos. Claro, né, para não dar embate, não dar perrengue. Portanto, mantiveram distância do reduto dos forrajadores na Austrália e também passaram longe de Papua Nova Guiné, onde uma forma local de cultivo já se consolidara no planalto em torno do Vale do Wadi, deve ser assim. Foi em ilhas virgens e atóis desabitados que fundaram suas aldeias. Que interessante, né, cara? Eles criaram sua civilização, a gente pode chamar assim, em lugares totalmente inóspitos. Até hoje inóspitos, hein? Claro, hoje tudo está tomado pela especulação turístico-imobiliária e tal. Com casas empoleiradas em estacas, com enxós de pedra, enxó, eu acho que é enxada, né? Uma ferramenta indispensável em seus deslocamentos, desmatavam trechos da floresta, o enxó. Enxó tem para vender em agropecuária, tá? É uma ferramenta, não sei se é o mesmo enxó dessa época, mas pelo menos tem isso aí, sabe? Para cultivar taioba,
inhame e banana, que suplementavam com os animais domesticados e uma rica dieta de peixes, mariscos, tartarugas, aves. Eu me lembrei de um meme com tartaruga aqui, mas é muito maldoso, eu não vou falar. Aves e morcegos frugívoros. Será que comiam esses morcegos? Que nojo. Ao contrário dos agricultores pioneiros da Europa, os colonos do horizonte Lapita diversificaram continuamente sua economia à medida que se espalhavam, e não só no que se referia ao cultivo de plantas e à criação de animais. Avançando na direção leste, os povos Lapita deixaram um rastro de objetos de cerâmica característicos, sua marca mais consistente no registro arqueológico. Ao longo do caminho também toparam com muitos materiais novos. Os mais apreciados, com certos tipos de conchas, foram usados em ornamentos variados, braceletes, colares, pingentes, cujos resquícios continuavam perceptíveis na cultura da Melanésia e da Polinésia, séculos mais tarde, quando o capitão Cook, inadvertidamente refazendo os passos do horizonte Lapita, avistou a Nova Caledônia. Uma das coisas mais incríveis da história moderna contemporânea é o fato de que o capitão Cook, tá? Ele só chegou, notem, Colombo chegou aqui em 492 e, mano, passou todos os 1500, todos os 1600 e quase todos os 1700, foi quase 300 anos depois que o capitão Cook chegou na Austrália, mano, na Caledônia, e escreveu que a ilha o fazia lembrar a Escócia. Caledônia. Foi lá que ele chegou enfim, né, na Oceania. Outros itens prestigiosos entre os povos Lapita eram os cocares com penas de aves, representados nas cerâmicas, requintadas esteiras de folhas de pandano e artefatos de obsidiana. Não faço a mínima ideia do que é nada disso, tá? Teve uma camarada que disse que começou a ler o livro, mas desistiu porque achou muito complexo, mas ele realmente dilata a percepção da gente, e tem pontos que a gente não entende nada. Por exemplo, eu não sei o que é nada disso aqui, sabe? Nada. Pandano, obsidiana, não sei nada disso aqui, nada. Mas a gente vai avançando. Ao longo da leitura, a gente vai compondo a leitura, é assim mesmo. As lâminas de obsidiana circulando no arquipélago de Bismarck foi chamado depois, claro, a milhares de quilômetros de seu local de origem, eram usadas na tatuagem e escarificação da pele. Mano do céu, o que é escarificação? Acho que é um tipo de ferimento que tu bota na pele, né? Consegue um pouquinho, só um pouquinho. Escarificação. Para que recebesse pigmentos de extratos vegetais. Você fere a pele, é uma tatuagem, né, cara? E aí embaixo daquele tecido você bota pigmento, portanto fica tingido. Ele não vai, eu vou sair da, eu não vou botar aqui. Escarificação. Deixa eu ver o que quer dizer. Escarificação. Não é do solo, é da pele. Há um procedimento de modificação corporal ancestral que envolve o corte, arranhão ou queima da pele para criar cicatrizes artísticas, culturais ou rituais. Pronto. Tá visto. É isso que é escarificação. Embora as tatuagens em si não tenham sobrevivido, o ornamento das vasilhas lapitas nos dá uma ideia do esquema básico transferido da pele para os objetos de cerâmica. Tradições polinésias mais recentes de tatuagem e arte corporal, embrulhando o corpo em imagens, como se lê num famoso estudo antropológico, embrulhando o corpo em imagens. Nos mostram como conhecemos poucos dos vibrantes. Mostram como conhecemos pouco dos vibrantes mundos conceituais destas épocas mais afastadas e daqueles que primeiro levaram tais práticas às remotas paisagens insulares do Pacífico. E aí o caso da Amazônia.
olhem só, deixa eu ver aqui o capítulo, deixa eu ver até onde vai, tá? Nós lemos hoje, então, da 390 até a 404. Andamos hoje 14 páginas em aí, algo em torno de 1 hora, que é sempre o que dura a leitura. Vamos ver quantas páginas tem até o fim do capítulo, tá? Eu quero me lembrar agora. Ó, nós estamos aqui na 404, tá? Vamos andar, vocês vão ficar um pouco tontos. Deixa eu diminuir um pouco. 404. Ele vai terminar na 414, deu 10. E pronto, olha ali, ó. Ele termina na 416. 4 mais 14 mais 16 vai dar. Deixa eu ver, 4, 14, 10, 16, dá 12 páginas. Então, exatamente, aí o próximo capítulo é o 8, nós estamos na 7. Ó, então nós vamos parar exatamente aqui, ó, na 404. Se nós parar agora na 404, dá exatamente 12 páginas, 14 páginas e 12 páginas. Né? Um capítulo lido em 3 aulas. E aí a gente aí chega no final, pensa, eu estou gostando, tá? Se for olhar agora, eu escolho mais um capítulo para ler, mas não vou ler linearmente, eu acho, tá? Acho que eu vou pensar, assim, capítulos esparsos do texto e vou lendo. Talvez ao final, não é proibido, talvez até leia tudo. Mas isso o tempo dirá, tá? Não é uma preocupação que nós tenhamos que ter lá agora, tá bem? Então a gente encerra a leitura exatamente aqui na 403. E a próxima aula vai da 404 até a 416, onde encerra o capítulo. Beleza, meus caros? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos que acompanharam a leitura. Vamos crescendo, isso é o escopo do canal também. Leitura rente ao texto, dialogada com o texto, para a gente ir fazendo grandes elaborações. Afinal de contas, esse aqui é um laboratório de teoria social. Então a gente tem que fazer questões de fundo e não se perder nessas leituras mais imediatas e comezinhas. Talvez elas não construam um conhecimento. A realidade, ela precisa de leituras de fundo, né, de reflexões mais profundas. Tá bom? No mais é isso. Muito obrigado a todas, todos. Bebam água, se alonguem, leiam, preservem vínculos e se organizem em coletivos. A luta, camaradas. Abraços.